vídeo aqui hoje para falar rapidinho sobre funções. Dessa vez vai ser realmente rapidinho, né? A ideia é que o vídeo seja só para explicar realmente o que é uma função, como você pode utilizar ela, parâmetros, retornos e a importação da função, que vai ser bem importante, né? Primeiro de tudo aqui no Python, né, para você definir a função, você utiliza uma palavra reservada que é a def, né? def. Então o Python entende que você está querendo definir uma função quando você diz isso. E aí depois do def você tem que escrever o nome da sua função. Então aqui eu vou colocar minha funcão, né? Evitar aqui sempre caracteres especiais, cedilha, acentos, né? Porque normalmente vai dar problemas, então é bom você já se acostumar sem. E aí após eu definir, eu tenho que usar os dois pontos, igual como a gente faz quando a gente está em algum condicional, né? Algum loop. E a partir daqui eu dou um enter e tudo que eu programar aqui que estiver identado, né? Tiver aqui com esse espaço aqui em branco, ele significa que está dentro da minha função. Então, minha função aqui poderia ser, por exemplo, para exibir meu nome, que tem que ser um array, né? Aliás, tem que ser um string, desculpa. Nome poderia receber string, input, digite seu nome. E aqui eu poderia colocar só o print nome. E essa aqui seria a minha função, certo? O que é que ela faz? Ela exibe meu nome aí pede para você digitar o nome e depois mostra seu próprio nome. E aqui, quando eu definir minha função, a minha função ela ainda não faz nada exatamente, né? Ela está salva na memória do computador. Não quer dizer que ela vai executar alguma coisa. Eu tenho que chamar minha função para ela poder ser executada. Então, para executar essa função aqui, o que é que eu precisaria fazer? Eu precisaria colocar aqui minha função. Abre e fecha parênteses. Sempre que eu tenho aqui esse abre e fecha parênteses vazio, significa que a função não tem parâmetro. Então eu não posso passar para ela um parâmetro, uma variável de outra parte do meu código, porque essa função eu apenas chamo ela, ela executa o bloco que está dentro dela, sem nenhuma informação extra de fora, etc. E continua depois o meu próprio código. Né? Então, se eu rodar isso aqui, dá um play aqui, ele deve exibir, né, meu nome e pedir meu nome aqui. Ó, meu nome digite seu nome Anderson, e ele exibir Anderson, certo? E as funções, elas normalmente vão ter que ser sempre chamadas dessa forma aqui, certo? Para a grande maioria dos casos. O que a gente pode fazer também com funções? A gente pode passar um parâmetro, como eu falei, né? Então, eu quero definir dentro de outra parte do meu código o que é que eu vou passar para minha função. Então, às vezes uma parte do seu código vai interagir com a função. Você poderia ter, por exemplo, uma parte do código que vai buscar as notas em um sistema e uma função sua que faz a média dessas notas. Outra função sua talvez que emita um boletim, né, escolar. Então é isso que pode ser feito aqui com os parâmetros. Né? Como é que eu defino um parâmetro? Basicamente é só aqui na minha definição da função eu colocar a variável aqui dentro desse espaço. Então vou colocar aqui, por exemplo, idade, certo? Esse vai ser meu parâmetro. E aqui embaixo eu vou colocar outro print e vou colocar aqui, ó, minha idade é, e vou passar como uma fstring e idade. O que é que eu estou fazendo agora aqui então? A idade é passada como um parâmetro na chamada da função e ela é exibida aqui dentro desse print, né? Então, se eu executar aqui novamente, deixa eu salvar aqui. Ué, não coloquei idade, né? Eu tenho aqui, ó, deu um erro aqui, né? E diz que a função, né, está faltando aqui, missing, um argumento que ele é necessário, obrigatório. Aqui eu não defini nada além desse campo idade, então eu tenho que passar aqui alguma coisa para esse campo idade. Então eu vou passar aqui, por exemplo, o número 5, passar
25 aqui, né? Já que é a idade. Então, se eu executar, ele vai executar e vai dizer: meu nome é, digite seu nome. Vou digitar aqui Anderson novamente. E ele vai dizer Anderson e dizer: minha idade é 25. Esse 25 aqui não veio diretamente da função, né? Ele é um parâmetro que a função aceita de idade e eu posso definir ao longo do meu código. Isso aqui é uma parte que é bem importante. Normalmente funções vão vir cheias de parâmetros sempre. E esses parâmetros basicamente ditam como o seu código interage com a função. Normalmente as bibliotecas vão ter as próprias funções, né? O que a gente mais utiliza são as bibliotecas. E aí esses parâmetros são os pontos mais importantes para a gente saber. Além de parâmetros, uma função pode ter um retorno. E o que é um retorno, né? Um retorno é o seguinte. Vamos dizer que eu boto aqui um def para definir a função média. E média aceita nota 1, nota 2. E o que é que ela faz? Ela soma nota 1 mais nota 2 e ela retorna esse valor da soma dividido por 2. Ou eu poderia ter criado aqui uma variável divisão, né? Talvez seja melhor para a gente entender agora no começo. E ter dito que eu retorno essa variável divisão. Então aqui, essa minha função média aceita dois parâmetros, né? Nota 1 e nota 2. Eu tenho que passar esses dois valores para ele poder funcionar. Ele vai somar, dividir por 2 e vai retornar esse valor. Como ele vai retornar, eu preciso ter um local para colocar esse valor que será retornado. Então, quando eu tenho uma função que tem retorno, eu defino uma variável para receber esse valor. Então aqui eu poderia colocar, por exemplo, nota final é igual a média de 9 e 7. E eu poderia dar print na nota final. Eu vou comentar agora aqui só essa parte aqui de cima, para não trabalhar a gente aqui enquanto a gente está fazendo isso. Eu selecionei e dei Ctrl, ponto e vírgula, que aqui no VS Code é como faz esse comentário, né, de todos os blocos. Vou só limpar aqui o terminal também. E quando eu executar isso aqui, ele vai mostrar aqui o número 8, né? O que é 8? 8 é a nota final que chamou a função média, passando 9 e 7. Ele calculou a média, retornou esse valor de divisão, que é o número 8. Esse número 8 que retornou aqui nessa função foi guardado nessa variável e a gente aqui olhou essa variável. Então, dominar esse processo de retorno da função, também dominar sobre essa questão dos parâmetros, é muito, muito importante para você entender melhor funções e usar melhor funções no Python. Outra coisa que a gente pode fazer aqui é retornar mais de um valor, certo? Nessa função, né? E além da nota final, então, eu teria que ter aqui outra variável para receber esse valor, que poderia ser o valor soma, por exemplo. E aí que eu teria que mostrar os dois. Então, aqui mostrou o 8 e o 16, né? 8 que é a divisão e 16 que é a soma. Posso, então, retornar vários valores, passar vários valores como parâmetros. E a única outra coisa que a gente poderia falar aqui sobre funções nesse início é que as funções podem ter uma docstring. String é o texto, né? A variável de texto. E doc vem de documentação. O que seria isso? Seria eu colocar aqui, ó, aspas triplas, certo? Então são três aspas para abrir, três aspas para fechar. E aqui no meio eu poderia colocar a descrição da minha função. Para que eu utilizo isso aqui? Para documentar o meu código. E quando eu for chamar essa função, ele vai aqui em cima, ó, não sei se vocês estão vendo, retornar esse comentário da docstring. Então, é muito importante você também documentar algumas funções, vocês vão aprender mais sobre isso quando estiverem na prática. Mas a docstring é uma ótima forma de documentar, você pode até dizer quais são os parâmetros que você espera, tipos de parâmetros, que tipo de cálculo será feito se for algo mais complexo.
o que vai ser muito comum para esse mundo aí de cálculo numérico, de machine learning, etc. Então, basicamente, para esse vídeo aqui era só isso mesmo. Mostrar a definição de função, mostrar os retornos, mostrar a docstring e acho que daqui para frente a gente prossegue aí, né, com os projetinhos que a gente já vem planejando. Tudo bem? Até a próxima aula aí, galera. Opa. Eu já tinha encerrado aqui, mas eu lembrei de uma coisa que é muito, muito importante também, que a gente vai usar muito. Eu estou aprendendo a organizar um pouco melhor o código, então eu estou usando muito disso, às vezes até de forma desnecessária, certo? Mas outra coisa para a gente falar sobre funções é o seguinte. Eu estou aqui no meu arquivo função, né, funcão.py. Esse arquivo está aqui do lado no meu VS Code. E eu vou criar aqui um novo arquivo. Vou criar aqui o meu código principal.py. .py porque é do Python, né? E aí veja, estou aqui em outro código, né? Tá zerado aqui meu arquivo, tá em branco. Só que lá no meu código de Funcão eu tenho uma função aqui que vai ser muito importante para eu utilizar dentro do código principal. Então o que é que eu posso fazer? Eu posso importar a minha função, né? Importar todo o meu outro código do outro arquivo. Ou posso ainda dizer que do arquivo função eu quero importar a função média. Então agora aqui eu trouxe a média lá do outro arquivo para cá e eu posso aqui então dizer, ó, que eu tenho divisão soma igual a média passando o valor 6 e 7,5. Né? Se eu der aqui um print em divisão e em soma, eu vou ter o mesmo processo executando aqui dessa função média, né? Que eu trouxe aqui por esse módulo aqui, né? Importando a própria função. Então aqui embaixo ele executou, mostrou aqui para mim o valor da soma, né? E da divisão. E se eu quisesse conferir a média, ó, se eu botar aqui o mouse, por exemplo, ele me mostra a docstring que eu tenho escrito, então por isso que é importante se documentar. E se eu quiser ir ver aonde que está essa função, né? Eu escrevi já muitos arquivos, eu posso aqui com o meu Ctrl aqui no VS Code, clicar na função e eu vou ser levado para essa referência da função. Então, isso é muito bom para navegar entre códigos, principalmente quando fica um pouco complexo, faz bastante diferença você ter documentação e saber também sobre esses pequenos atalhos. Então, basicamente é isso. Daqui para frente a gente vai usar muito, muito essa questão de importar funções de outros módulos, de importar funções do seu próprio código, para a gente poder colocar nossos projetos em prática, certo? Então, no próximo vídeo eu já trago aí nossos primeiros projetos ou os primeiros scripts para levar a gente para os primeiros projetos, tudo bem?